Então é isso. Então, veja lá, vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Quero já, de antemão, agradecer aos colegas professores da EREM do ACAS que estão conosco. Eu vi aqui o professor Jadiel, né, que durante a semana também incentivou os estudantes a participarem deste nosso momento. E dizer, eu vi Jadiel, para mim não aparecem todos, né, mas se tiver mais alguém aqui da professora Messia está entrando agora. Se quiserem fazer uma intervenção, por favor, fique à vontade, também para o nosso debate, quiser contribuir com o nosso debate. E agradecer de forma especial também ao professor Manuel, né, que está conosco, aceitou o convite. Gostaria só de dizer no início da nossa live, não é missa de corpo presente, mas, de fato, o respeito, né, e a consideração que tenho pelo professor Manuel, pela satisfação em trabalhar com ele, um cara muito inteligente, esforçado, com um legado importante na educação aqui de Palmares e também, sobretudo, de Joaquim Nabuco, onde ele é gestor e professor da Escola Fernando Augusto Pinto Ribeiro, em Joaquim Nabuco, que é uma das escolas em Pernambuco, de nível municipal, que tem os melhores índices e resultados em provas externas, isso comprovado inúmeras vezes pelos resultados do governo do Estado deste ano e do ano passado. Então, o professor Manuel, com muita gentileza, aceitou o convite e aqui está para contribuir conosco nesse debate. Vocês também se recordam que, durante essa semana, nós criamos um formulário e pedimos a vocês que fossem colocando, preencher seu formulário e fossem colocando lá algumas dúvidas que tivessem com relação à temática da consciência negra. Vários estudantes participaram conosco e aí nós selecionamos algumas dessas questões para trazer para o debate, porque muitas delas tiveram uma certa consonância, né? Pareciam ambas as questões, apenas em formatação diferente. E aí nós iremos começar a fazer essa nossa live, fazendo essa discussão a partir dessas questões. E aí, antes de começar mesmo na resposta das dúvidas, só queria que o professor Manuel se apresentasse, falasse um pouco, né? Seja bem-vindo e fizesse seus cumprimentos iniciais. Boa tarde, professor Elias. Boa tarde a todos também. Os demais colegas professores, né, que estão participando aí. É um prazer a gente estar conversando, né, sobre assuntos que são relevantes para a nossa sociedade e principalmente para a formação dos nossos alunos, né? Peço até licença para dizer nossos, né, já que alunos sempre a gente traz para a gente, né, pelo hábito mesmo da função, né? Então, para quem aí não me conhece, sou o professor Manuel, né, professor de Geografia e Filosofia na Escola Crescer, em Palmares, e gestor da Escola Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro, na cidade de Joaquim Nabuco, né, já aí há cerca de 3 anos e meio que a gente está à frente aqui da escola, né? Então, é sempre um prazer participar desse momento. Agradeço desde já o convite do professor Elias. Muito bem. Vou fazer apenas um preâmbulo aqui inicial para começarmos nas questões, dizendo aos nossos estudantes o seguinte, que sexta-feira nós celebramos oficialmente pelo calendário a data da consciência negra, que vai marcar, né, a morte de Zumbi, que foi morto no dia 20 de novembro de 1695, ou seja, final do século XVII, que foi encontrado no seu esconderijo depois de uma denúncia. Mas o importante é fazer uma leitura contextualizada a partir de um olhar do presente, que a consciência negra ela vai se tornar, para o nosso tempo, uma expressão que vai designar uma percepção histórica e cultural daquilo que os negros têm de si mesmos, né? Então, muito mais do que celebrar apenas uma data, nós estamos discutindo no Dia da Consciência Negra essa percepção histórica e cultural e também, e o mais importante, sobretudo, de lembrar, essa que representa essa luta dos negros, né, contra a discriminação racial, a desigualdade social. Relembra ainda o Dia da Consciência Negra, a importância de refletir sobre a posição da pessoa negra na sociedade. Então, são fatores importantes que nós iremos destacar aqui em nossa fala. Para iniciar, eu vou trazer aqui uma primeira questão que foi colocada lá, que o professor Manuel vai começar a debater ela, que uma pessoa perguntou do primeiro ano C, né? Quais os pontos de atenção para não trabalhar o tema de forma preconceituosa? Que, inclusive, existe esse risco mesmo, até por não conhecer o tema e até querer fazer o bem, termina reforçando o preconceito. Professor, como seria para trabalhar na educação básica sem reforçar preconceito? Bom, professor, veja, a pergunta foi aí de Cauã Lucas, né, aluno do primeiro ano. Então, ele traz uma pergunta muito pertinente, porque
são alguns cuidados que a gente deve ter nesse sentido que você acabou de falar, né? E a gente, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente não acabar sendo, de fato, preconceituoso. Porque a palavra preconceito, na verdade, a gente poderia seguir nessa linha de raciocínio. A gente tem, quando a gente olha preconceito, a gente já acha como algo negativo. Mas o preconceito, de fato, nada mais é um conhecimento prévio que você vai ter de alguém ou de alguma coisa. É um pré-conceito lógico. O importante é que depois você crie um conceito sobre. E, dentro desse sentido, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala, principalmente sobre a questão dos negros. Né? Não é incômodo falar negro, por exemplo, a palavra negro, mas de que maneira a gente aborda o tema. E, dependendo da situação, nós temos que ter sabedoria, porque existem situações que até mesmo, né, os próprios negros trazem de uma maneira equivocada, nessa linha de não saber bem aquilo que está falando, ou não se aprofundar no tema. Então, nós temos que ter atenção na linha de raciocínio, não é? Que a consciência negra é justamente fazer refletir algo que vai contra aquilo que é equivocado em relação aos negros, como o exemplo mais claro que a gente utiliza aí, o racismo. Mas não, a gente não se prende só ao racismo, ao bullying também. Então, a gente tem que saber fazer as colocações corretas, não é? E diante não só do tema que é trabalhado, mas no nosso dia a dia mesmo. Porque a gente pode estar ofendendo alguém que está ali do lado com expressões que acabaram se tornando corriqueira, onde hoje a gente já vê um movimento muito interessante que vai desconstruindo algumas falas, né, preconceituosas negativamente que a sociedade acabou criando. Então, a linha da fala que a gente deve ter sobre o tema deve ser uma linha realmente, por exemplo, a gente está vivenciando agora, no dia 20, o Dia da Consciência Negra. Então, a questão de conscientizar e entender também os pontos importantes. Não vamos nos prender apenas ao negro, o coitadinho, né? Tema. Não, a gente tem que mostrar que realmente os negros eles sofrem esse preconceito negativo historicamente. Porém, não é só algo negativo que os negros têm a ser mostrado diante do tema. Então, deve-se fazer uma reflexão bastante coerente, não é? Colocando os pontos negativos, mas também os pontos positivos. Muito bem. Para começar, foi interessante essa intervenção. Depois aí vai surgir uma outra questão do segundo ano, a de Alice, que ela pergunta assim, para vocês, como o racismo deveria ser tratado? E aí, Alice, eu vou colocar aquilo que nós já discutimos, inclusive, em outros momentos. O racismo deve ser tratado da forma que o Estado brasileiro trata, que é crime inafiançável, né? Tem que ser tratado e deve ser lembrado que racismo é crime. Não, o racismo, inclusive, na definição de racismo, para a gente entender, porque, como o professor Manuel colocou no início, a gente não pode confundir racismo com preconceito, com discriminação. São conceitos e situações diferentes. O racismo é um crime inafiançável. O que seria o racismo de forma bem objetiva? A crença que uma etnia, por cor de pele, é superior às demais. Isso no Brasil deve ser mantido e tratado de forma como já está, que é crime. Agora, para finalizar essa questão, não é suficiente eu não ser racista. Eu preciso, além de não ser racista, combater o racismo. Porque se eu não sou racista, eu fico naquela posição de dizer, não, eu não faço discriminação contra pessoas negras, homossexuais, que seria outro grupo, indígenas, que seriam outros grupos. Porém, se eu vejo fazendo, para mim está tranquilo, eu não estou fazendo, não é suficiente. Além de não ser, eu preciso combater esse tipo de prática, esse tipo de situação. Lembrando, a sociedade que nós queremos deve começar por nós, né? E não esperar que os outros apenas ficarem em campo do discurso, né? Uma outra questão aqui, antes de pedir que o professor Manuel responda uma outra, como surge o Dia da Consciência Negra? A gente já colocou aqui no início, né? O Dia da Consciência Negra, a data 20 de novembro, ela vai lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, que era o líder do movimento dos quilombos, do Quilombo dos Palmares, aqui, que hoje pertence ao estado de Alagoas, e no período colonial representava um dos maiores quilombos. O que é um quilombo? Era um centro de resistência contra a escravidão, então pessoas que fugiam do processo de escravidão iam para os quilombos e formavam ali comunidades. O Quilombo dos Palmares, no século XVIII, XIX, tinha cerca de 20 mil pessoas, ou seja, era praticamente um centro, até maior do que muitas cidades aqui da Mata Sul de Pernambuco. A data da Consciência Negra vai escolher a data a partir da morte
do líder desse quilombo, do quilombo dos Palmares, que é o Zumbi, e, claro, vai ser instituída por lei, não se pode instituir algo nesse sentido para o calendário apenas apelando para a memória, mas será utilizado primeiro, né, a Lei 10.639 de 2003, mas para se celebrar de fato o Dia da Consciência Negra, lá em 2011, quando a lei foi sancionada, a Lei 12.519, e na época quem era presidente era Dilma Rousseff. Então, o Dia da Consciência Negra foi instituído por lei, mas lembrando, não é que se celebra ou que se discute a temática negra ou qualquer outra apenas em novembro. Em novembro, nós reforçamos o debate, reforçamos as discussões, assim como não se discute apenas suicídio em setembro, o Setembro Amarelo. Nós reforçamos o debate. Não se discute apenas saúde de homem em novembro. Em novembro, reforçamos o debate. Só para ficar claro que a gente não passa, inclusive no ensino de História, Geografia, das Ciências Humanas, é obrigatório, há cerca de 3, 4 anos, a discutir cultura, identidade negra, indígena, afrodescendente no ensino de História, Geografia e as Ciências Humanas, Sociologia. Ok? Só para ficar claro que não é uma temática exclusiva de novembro. Do ano todo, agora a gente está fazendo um reforço pela data histórica da morte dos Zumbi dos Palmares. E aí, professor Manuel Matheus Gabriel lá terceiro B, ele pergunta assim, qual a diferença entre racismo e preconceito? Bom, a pergunta de Matheus aí é justamente a gente tem que ter um entendimento. O racismo, na verdade, ele é algo que vai atingir diretamente as pessoas pela cor da pele. Não é? A gente vai olhar para, por exemplo, e o racismo, a gente tem que ter, às vezes, está impregnado nessa forma negativa já na nossa mente. Pelo fato, veja, a gente pode citar aqui um exemplo, quando a gente está andando na rua e uma pessoa negra se aproxima da gente. Infelizmente, existe muitos essa ideia equivocada, certo? Que as pessoas negras elas vão ser bandidos. E isso a gente tem que ir desconstruindo, de fato. Mas aí não são só os negros que têm que desconstruir isso. A sociedade como um todo precisa desconstruir. Nós vimos aí durante esse ano os casos absurdos de racismo nos Estados Unidos, né? Onde negros foram mortos. Quando a gente vai analisar realmente o real motivo daqueles assassinatos bárbaros que aconteceu ali, você pode ter a certeza, você nota ali que é o ato de racismo. Pela cor da pele, ele foi tratado daquela maneira. Isso aí vem, esse tratamento em forma de verbal ou agressão física, né, agressão psicológica, e aí se caracteriza um racismo. E o preconceito, ele vai além, não só voltado à questão do racismo. Né? O preconceito, ele vai além, a gente pode ser preconceituoso. Eu só vou pedir para que vocês tenham essa atenção nesse sentido, que preconceito não necessariamente vai ser algo negativo. Mas nesse sentido que a gente está falando, que eu estou expondo aqui para vocês, o preconceito negativo. Por isso que eu estou enfatizando isso, para que fique bem claro. Né? Que a gente precisa tirar da mente, não é, dos alunos algumas coisas como preconceito ele é negativo. Não, o preconceito ele pode ser positivo, não é? O que antecede, o que a gente vai ter de conhecimento antes. Então, o preconceito negativo ele não acontece só com a questão dos negros. Claro, se a gente foca a questão dos negros, ele acontece desde uma brincadeira em sala de aula até algo mais severo. Então, a gente tem que ter o preconceito sobre tudo, sobre as coisas, sobre alguém. Sim, devemos ter esse preconceito, mas devemos saber que nós não devemos criar, de início, um preconceito negativo, principalmente quando voltamos para a cor da pele. Eu creio que os estudantes já escutaram um conceito chamado de racismo estrutural, que explica essas questões históricas que ainda no século XXI pessoas são impedidas de terem acesso ou são marginalizadas pela cor da pele. Então, se a gente explica teoricamente, a partir da filosofia, da antropologia, o que é racismo estrutural, é muito difícil dos estudantes compreenderem. Então, eu vou trazer alguns exemplos para entender que está estruturado na nossa sociedade um debate como esse, é um elemento como tentativa de desconstruir esses discursos, essas práticas que estão na sociedade. Veja as falas que legitimam o racismo estrutural.
peste negra, que foi uma pandemia que vivemos no século XV, magia negra. Magia é magia, nem é branca, nem é negra, nem azul, nem vermelha. Quando você coloca, se pratica magia negra, indica que a cor negra representa, no cristianismo, algo ligado ao demônio. Então, veja, uma outra coisa, se tem alguém muito complicado na família, ovelha negra. Uma ovelha negra não seria algo positivo, mas seria um sujeito que dá um trabalho, uma pessoa que dá trabalho em alguma situação. A representação do diabo no cristianismo, ele é vermelho e preto, sendo que o diabo, ou Lúcifer, ele é um anjo de luz, segundo o cristianismo, segundo as narrativas, e se ele é um anjo, obviamente, ele não foi criado nas configurações que é colocado, né, para o nosso tempo. Outra coisa, se alguém comete alguma coisa errada, olha, você está na minha lista negra, se a situação não está boa, o cara olha para a pandemia e diz, olha, a pandemia, a coisa está preta, viu? Quem nunca escutou isso? Um último exemplo, você vê uma mulher morena, sei lá, aí você diz, essa morena é da cor do pecado. Sempre associando a cor morena, a cor preta ou a cor negra a algo que não é valorativo, algo que não merece valor, que não seria algo para se observar, para se repetir. Então, o racismo estrutural a gente encontra dessa maneira, em que ele é repetido, ele é discutido, até de forma inconsciente, mas se manifesta nas nossas práticas, como o professor Manuel colocou, na sala de aula, numa brincadeira em família, nas rodas de conversa com amigos. E aí a gente vai legitimando esses discursos e reafirmando essa situação precária que ainda vivemos no século XXI. Então, passando um pouco mais à frente, uma pergunta do segundo ano A. A pergunta foi assim: basta trabalhar relações étnico-raciais apenas na época da consciência negra? Eu creio que nós já sinalizamos uma possível resposta no início. No ensino de história e das ciências humanas, não se discute a identidade, a cultura, os valores e a perversidade do racismo apenas no Dia da Consciência Negra. Durante o mês de novembro, nós reforçamos os debates, criamos espaços para reflexão, mas essa temática é trabalhada, ou pelo menos se espera, né, que os professores de ciências humanas trabalhem isso durante o ano todo. Quem convive comigo sabe que eu gosto bastante de projeto, então geralmente eu trabalho esses temas mais voltado em projetos para que a gente possa envolver a pesquisa, né, a extensão. Eu gosto mais de trabalhar em nível de projeto, mas essa temática ela é trabalhada no ensino durante o ano todo, né? Só para ficar claro. Uma outra pergunta do segundo ano A diz assim: por que a Lei 10.639 ela foi criada? Que foi justamente aquilo que eu coloquei no início, né? A data ela foi estabelecida como um projeto de lei no dia 9 de janeiro de 2003, mas é instituído como oficial pela Lei 12.519 de 2011, pela presidente Dilma Rousseff, para se conversar e debater sobre o Dia da Consciência Negra. Então, é preciso, apesar da pessoa negra, os africanos ou afrodescendentes, os que já nasceram aqui, os indígenas e europeus fazerem parte da Constituição e da sociedade brasileira, ainda por questões históricas e culturais, é preciso criar leis para se discutir a identidade negra, e o Brasil tem essas leis, e esse momento que estamos fazendo aqui, essa legitimidade para que a gente possa conversar sobre isso. E aí tem aqui uma outra questão que se passava para o professor, né? Do terceiro ano B. Por que o Zumbi ganhou respeito e admiração dos compatriotas? Veja, se você vai ler a história do Zumbi, tem historiadores, tem pesquisadores nesse campo que, em dado momento, eles elogiam esse líder do Quilombo dos Palmares, e tem momentos que alguns pesquisadores olham para ele com uma certa desconfiança. Por que uma certa desconfiança? Apesar de nós estamos vivendo, né, no século XVIII, século XVII, um período ainda de escravidão como base estrutural da sociedade brasileira. Então, mesmo no movimento de quilombos, existia uma certa estrutura social, e o Zumbi dos Palmares, alguns historiadores dizem que, mesmo ele sendo uma pessoa que estava sob o jugo da escravidão, e o quilombo seria uma oportunidade de libertar, de congregar essas pessoas que não estavam mais suportando o processo da escravidão, ele ainda mantinha alguns escravos, ou na condição de escravos, trabalhando para ele. Então, o personagem de Zumbi dos Palmares é um personagem que não é tão fácil de se debater sobre ele, ele é um pouco complexo, mas, de um modo geral, ou historicamente falando, eles têm um respeito, uma admiração por este nome, por este personagem, por aquilo que foi feito, pela liderança dele no quilombo, como colocamos no início, por ser, inclusive, um dos quilombos mais significativos de resistência, de maior número de pessoas que estavam convivendo lá, certo? Mas
personagens históricos sempre eles são complexos de se fazer uma leitura, porque no século XVII e XVIII a estrutura era daquela maneira, né? Então, é sempre bom fazer uma leitura, apesar de olharmos para o presente, mas compreendermos o contexto da época, do século que estamos discutindo. E aí tem aqui outra pergunta do primeiro ano B, para o professor Manuel, né? Por que os negros recebem bullying, né? Essa foi a pergunta. Bom, na verdade, os negros eles sofrem com a questão do bullying justamente naquilo que estava falando. É uma questão do racismo mesmo, estrutural. É algo que é colocado de maneira equivocada na nossa mente. E até, às vezes, fica ali no nosso subconsciente, e por vezes a gente acaba se expressando dessa maneira negativa e provocando bullying. Não direta, às vezes, indiretamente, também acontece o bullying, da maneira que a gente se coloca. Então, veja, se a gente pega alguns pontos, o bullying ele vai acontecer até quando, por exemplo, um aluno negro se destaca. A gente, às vezes, coloca, né, de maneira equivocada, como se fosse algo anormal. E é totalmente errado, porque a gente tem que colocar todos, buscar todos esse sentido de igualdade. É necessário que se busque esse sentido de igualdade a todo momento. E essa é uma questão que foi bem levantada aí, é a gente combater o bullying. O bullying, o racismo, o que for preconceito negativo, a gente deve combater. Então, se eu apenas observo, não é, aquela ação de bullying e não entro em defesa, ali, de certa maneira, eu estou sendo omisso, né, e, por tabela, compactuando naquela situação. Eu devo intervir, eu tenho que intervir na hora de fazer uma defesa daquilo, não daquilo que é bom para mim, mas daquilo que é bom para todos. É necessário que todos entendam que hoje, na sociedade atual, não cabe mais esse tipo de situação, como o bullying, por exemplo, que ocorre pela cor da pele. A gente fala o bullying em relação àqueles que estão acima do peso, não é? O bullying contra os homossexuais. E, nesse ponto, o bullying pela cor da pele. Temos que respeitar as diferenças. Isso é colocado, mas não em palavras apenas. Vale ressaltar que essa conversa de hoje, ela não fique só aqui. Ela deve ser estendida. Ela deve ir além. Não é? Porque se a gente deixa essa conversa aqui, ela vai ser algo que não vai surtir efeito. O efeito, ele é sentido através das atitudes, das ações e das palavras também. Mas a ação é importante quando a gente para a gente lidar com essas situações que, infelizmente, acontecem. Mas não são admissíveis nos dias de hoje. Olha aí. Então, tem uma pergunta aqui que realmente essa chama a atenção, que a gente escutou isso já em algumas vezes, eu creio que quem está acompanhando também já deve ter escutado, que a pergunta é se existe racismo reverso. Do primeiro ano Aí perguntou, o senhor acredita em racismo reverso? Aí tem, se sim, cite um exemplo. Veja, essa aqui precisa de uma atenção na resposta. Eu queria que vocês entendessem bem as colocações a partir de agora. Veja. Primeira coisa, não existe de maneira nenhuma racismo reverso. Primeira coisa tem que entender é isso. Segundo, por que não existe racismo reverso? Primeiro, para poder ser reverso, seja da cor branca ou de qualquer outra cor, né, que sofreria o racismo, essa etnia, esse grupo, precisaria sofrer a mesma exploração oficial da sociedade, precisaria sofrer com a exploração do trabalho, segregação financeira, de moradia, perseguição cultural, perseguição religiosa, justificativa de raça, e precisaria também se construir, assim como citamos há pouco, discursos estruturais para legitimar a escravidão e o racismo, como, por exemplo, peste negra seria peste branca, magia branca. Então, para poder existir racismo reverso, o branco ou qualquer outra cor de pele deveria passar por séculos e séculos de exploração, né, que todos nós sabemos, para poder comprovar se existiria ou não. Como isso não é possível, não foi e também não é possível, então não existe racismo reverso. Né? Porque o branco não sofre racismo? Porque, historicamente, né, tanto nos aspectos religiosos, sociais, políticos, econômicos,
foram os brancos, em especial europeus, que subjugaram por diversos motivos, seja discursos religiosos, discursos econômicos, discursos sociológicos, que exploraram e subjugaram as pessoas de cor negra, morena, indígena e assim por diante. Não foi o contrário, o processo não foi o contrário. E mesmo se tiver essa possibilidade da pessoa negra, os indígenas, fazer isso com os brancos, precisaria de séculos para poder a gente pensar se isso funcionaria. Então, racismo reverso não existe. Não existe no passado, não existe no presente. É um conceito extremamente vago, que não tem substância, não tem objetividade, não tem base teórica para se sustentar. Mas aí a pergunta é válida, é muito importante a discussão. Mas aí que fique claro, vou repetir para que a gente passe aqui também para outras questões. Não existe racismo reverso, porque historicamente as pessoas que foram subjugadas em todos os aspectos, inclusive religiosos, né, cultural, imagine você ser sequestrado, né, da sua terra-mãe, que seria o continente africano, ou você aqui, né, os indígenas, no caso do Brasil, não poderem, né, celebrar as suas crenças, suas práticas culturais, né, de um dia para a noite, através de um grupo que chega aqui e se impõe, né, dentro de uma lógica de superioridade por cor de pele, superioridade por uma questão de civilidade, superioridade por uma questão religiosa, e aí você se depara com isso, você vai ter que aprender agora o modo de falar, de comer, de sentar, de praticar ritos religiosos. Isso não aconteceu com pessoas brancas europeias. Mas os brancos europeus, dentro de um processo, né, mercantilista do século XVI, depois imperialista do século XIX, foram implementando isso em diversos continentes, diversas colônias, inclusive o Brasil, como nós já temos consciência, que inclusive estamos aqui nesse debate. A pergunta foi boa, mas que fique claro, não existe racismo reverso. Esse conceito não se sustenta em nenhuma base teórica de nenhuma ciência que a gente queira aqui colocar como exemplificar, o que queira defender. Se a pessoa defender racismo reverso, ela pode até fazer, porque, como diz alguns teóricos italianos, né, como, por exemplo, Umberto Eco, ele vai colocar que no mundo das mídias, no mundo dos recursos digitais, todo mundo agora se acha no direito de opinar em alguma coisa, mesmo que não tenha fundamentação nenhuma, né? Tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo, e compartilham isso nas redes sociais sem nenhum tipo de envergonhamento. Mesmo que já se tenha provado por inúmeras vezes que a Terra plana era um discurso do século XVI e não do século XXI. Mas ainda tem pessoas que dizem. Se alguém quiser sustentar a discussão que existe racismo reverso, boa sorte. Não existem razões teóricas, científicas para comprovar isso. Mas a pergunta foi muito inteligente, foi muito positiva, propositiva para o debate, né? E aí, agora para o professor Manuel, do segundo ano B, né? Professor Manuel, existe racismo ou as pessoas negras e outros grupos que sofrem historicamente aqui no Brasil se colocam como vítima, o vitimismo? Olha, o racismo, ele existe, de fato. Né? A gente tem que ter colocado cuidado, porque a gente tem até escutado muito essa palavra ultimamente. E a gente tem que entender que essa palavra, ela vem aí meio que para justificar o racismo que existe. Aí eu coloco, ele está se vitimizando, está acontecendo ali um vitimismo, como se o outro estivesse se colocando coitadinho, quando não é. O vitimismo é colocado aí muito mais para você justificar erroneamente o seu ato racista. Não é? Existe as vítimas do racismo realmente são os negros, comprovado. Isso não tem o que se debater. O que a gente está conversando aqui é indo contra toda essa ideologia aí equivocada pela cor da pele do outro, não é? Ou pelo estilo de cabelo, porque tudo isso, não é? Se a gente for procurar, professor, a gente vai encontrar uma explicação, não é? Inclusive aí, olha, os benefícios da cor da pele ser negra, o porquê da questão do cabelo. Tudo isso aí a gente tem uma explicação para ser dado. O que não tem explicação é você cometer um ato de racismo de uma sociedade que precisa ainda amadurecer, porque a gente tem uma dificuldade aí, não é? O amadurecimento dentro da sociedade, para entender que isso não cabe. Não existe o vitimismo, existem vítimas que sofrem ao longo de tantos e tantos anos que a gente vem acompanhando e ainda hoje a gente se depara com essa questão.
essa situação que as pessoas também dizem, né, que eles estão se colocando como vítimas, como coitadinhos, é outra maneira estrutural também de continuar essa lógica da discriminação e de impedir o acesso, né, das pessoas negras e outros grupos a cargos de referência aqui no Brasil, né? Inclusive, não só de negros, mas de mulheres, de outros grupos, como a gente sempre coloca e sempre faz questão de lembrar. Você negar o racismo é uma forma também estrutural de racismo, porque aí diz assim, olha, por mais que a gente queira explicar em história, qualquer outra ciência, por mais que a gente queira explicar o que foi a escravidão, a gente não tem como dizer exatamente o que foi. Só sabe o que foi, só sabe o que viver num Brasil racista, né, preconceituoso, homofóbico, machista, patriarcalista, né, das famílias ditas de bem, quem passa por essa situação, né? Quem está vivendo ou quem viveu na própria pele aquilo que a gente está discutindo aqui como uma relação estrutural, cultural do Brasil. A população hoje, minha gente, que mais sofre abandono público, falta de educação, desemprego, assassinatos, são as pessoas negras. Aí, inclusive, um estudante, professor, disse a mim recentemente assim, eles são, inclusive, a população carcerária, né, dos mais de 700 mil presos que temos no Brasil, são pessoas negras. E aí até uma pessoa colocou, eu não sei nem se tem aqui na pergunta, depois eu vou até dar uma olhada, não é nessa live não, é na outra que a gente vai fazer, que é uma pessoa que colocou assim, não, mas pelo fato de eles serem a maioria negros que estão presos, é porque a maioria da população brasileira é negra. Ou então outra pessoa colocou assim, é porque eles gostam de cometer crime, é por isso que eles são presos. Mas eu acho pouco provável essa sustentação também de discurso, assim como não existe racismo reverso, porque não é porque é maioria ou porque você é de periferia, então automaticamente você é criminoso, automaticamente você é um bandido ou uma bandida. Não segue essa lógica. Mas quando, por exemplo, acontece a abolição da escravidão no século XIX, né, em maio do século XIX, 1888, em nenhum país, né, não se precisa apenas de liberdade para você ter acesso às coisas. Liberdade é uma coisa importante, fundamental, mas faltou uma coisa essencial que até hoje vem se lutando por isso, que é cidadania. As pessoas escravizadas receberam a liberdade, mas elas passaram anos, séculos, trabalhando na mesma atividade agroindustrial. Como é que as pessoas, depois de uma liberdade forçada, depois de uma liberdade de documento pela princesa Isabel, e agora trabalhar em padaria, supermercado, atualizando a linguagem, de pedreiro, eletricista ou qualquer outra função, se a pessoa não tinha formação para isso? Automaticamente a pessoa ia ficar na mesma situação da escravidão, ou de semi-escravidão. Onde é que essas pessoas que queriam arriscar a sua vida, dizer, não vou ficar na senzala, não vou ficar nas fazendas, onde é que ela iria morar se ela não tem cidadania? Muitas casas, empreendimentos, igrejas, lugares públicos do século XIX, quando essas pessoas saíram da escravidão oficialmente, lembrando que o Estado não pagou indenização aos fazendeiros, porque a pessoa escravizada não era uma pessoa, era um produto, então deveria pagar a indenização. Como não pagou, ficou esse confronto entre Estado, fazendeiro, senhor de engenho, coronel. Então, essas pessoas iam frequentar a igreja, frequentar os lugares públicos e tinha lá a placa, proibida a entrada de pessoa negra. Por que era proibido? A pessoa dizia, não, eu tenho liberdade. Se você tem liberdade, pode andar, mas você não tem cidadania, você não pode participar das coisas, dos processos. Então, a luta ainda é fundamental pela cidadania. Muitas coisas foram alcançadas, não tenha dúvida disso. Muitas, por decretos, por leis e por questão de consciência. Mas ainda muitas coisas precisam ser trabalhadas, precisam ser discutidas, desconstruídas. Tem uma pergunta aqui, que é a penúltima, para a gente encerrando. A escravidão ainda no Brasil existe? Com certeza, né? Sendo que a escravidão de hoje do Brasil, ela não está mais ligada à escravidão no modelo colonial do século XVI. Hoje o conceito mais utilizado é trabalho análogo à escravidão, ou seja, a negação do direito. Né? Muitas vezes acontece até em nossa sociedade aqui no centro urbano. Não precisa você estar no ambiente rural. A negação de direitos, né? O acesso à saúde, você trabalhar em condições miseráveis. Hoje é colocado na história contemporânea um trabalho análogo, ou seja, semelhante à escravidão. Claro, naquele modelo do cara amarrar com a corrente do século XVII, é pouco provável a gente encontrar. É bem possível que tenha no Brasil, do jeito que é grande, né, um país continental, é bem possível, mas a escravidão contemporânea
ela tem uma sistemática, uma estrutura um pouco diferente da realidade do século XVII. Inclusive, hoje, aqui no Brasil, é muito comum você encontrar estrangeiros, né, que vêm para cá e aí se submetem a trabalhos, porque entraram de forma ilegal, e são submetidos a trabalhos ligados à escravidão ou análogo à escravidão, para não serem denunciados à Polícia Federal e serem deportados. Então, muitos empresários e pessoas do Brasil eles se aproveitam dessa situação. Então, o trabalho no Brasil, análogo à escravidão, repito, na linguagem contemporânea, ainda é possível, sim. Inclusive, famosos, não vou dizer aqui nomes, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, famosos no Brasil, apresentadores foram denunciados por exploração de trabalho escravo no Brasil. É só pesquisar que você vai encontrar isso facilmente nas redes sociais. E a última pergunta para o professor Manuel: qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil? Olha, isso, infelizmente, leva tempo. Infelizmente, porque a gente vem nessa luta, né, que, como o professor Elias colocou aí, a escravidão, a discriminação racial, ela não acabou ali naquela, vamos dizer assim, naquela canetada lá, forçada, né, pela circunstância. Na verdade, ali surgiu mais problemas, que a gente poderia aqui passar muito tempo falando sobre esses problemas que foram surgindo através daquela canetada, justamente pela falta de estrutura, né, que deixou de ser dada. O negro ali, mesmo aquela ideia de liberdade que não viria a acontecer naquele momento, ele passava ali a ter vários outros problemas que se estendeu até os dias de hoje, que a gente ainda encontra, né? Claro que hoje existe uma luta, né? um combate maior, né? E nossa sociedade começa a enxergar isso. Então, claro, eu, enquanto professor, eu olho com bons olhos as atitudes. Essa questão, por exemplo, do Dia da Consciência Negra, claro que não é só no dia 20 que a gente vai observar isso, mas o fato de se ter isso, né, já abre ali uma oportunidade de dizer, os negros fazem parte da sociedade, eles têm a igualdade, eles têm direito, é um direito a ter a igualdade, né? E o combate também, e a partir daí a gente vem traçando ao longo do tempo, o combate à discriminação. Veja, a gente tem casos ainda absurdos, como a gente pode citar o da vereadora, né, Marielle, lá no Rio de Janeiro, a atrocidade que foi feita. E ela, qual era o papel dela na sociedade? Ela lutava pela igualdade, ela lutava pelo direito, não é? E uma negra que estava ali lutando por uma justa causa. Ela estava lutando por uma justa causa. Então, é brutalmente assassinada e ainda hoje a gente está lá, a polícia investigando. Será? Aí é onde a gente levanta a questão, né? Será que fosse um branco, né, que tivesse outra posição social? Né? Será que a gente ainda estaria, né, nesse processo de investigação, de não chegar aos mandantes, né, do achismo de quem foi, o que aconteceu de fato? Então, fica essa interrogação, infelizmente, no nosso país. Então, a discriminação, para concluir, já ir fechando aí, ela deve ser combatida através da atitude. Vamos sair do discurso e partir para a prática, para a atitude. E aquela frase que foi muito dita nos Estados Unidos, né, durante esse ano, vidas negras importam. E como importam? Todas as vidas, vale ressaltar, importam. Então, a gente deve reconhecer isso. A nossa falha estrutural que existe, para daí a gente começar a combater de fato, né, a discriminação que acontece em relação às pessoas que têm a pele negra. Né? Então, nós temos total condições. E vocês, alunos, né, a gente procura plantar isso em vocês para que vocês coloquem em prática, né, para que vocês entendam a sociedade de maneira igualitária. Hoje a gente observa vocês, enquanto jovens, e eu gosto muito de observar, vocês têm uma coisa muito interessante, que é uma cumplicidade um com o outro, nos grupos de vocês. Então, levem isso à frente, falem, gritem quando tiver que gritar, defendam uns aos outros, colocando todos em sentido de igualdade. Não importa a cor da pele, não importa. A gente vai ter que esperar quantas Marielles morrer para poder a gente abrir os olhos para essa situação. A gente não tem que esperar isso, não. Então, vocês têm total condições de entender. Nós, enquanto professores, nós vamos à luta,
por justas causas. E vocês têm que acompanhar isso, entendendo que é o futuro melhor, uma sociedade mais igualitária, para que a gente possa lá na frente, não é, as futuras gerações peguem um mundo melhor, melhorado. A gente não tem que deixar o que é ruim, a gente tem que deixar o que é bom. O que é ruim a gente tem que eliminar da nossa sociedade. Então, professor, aqui eu vou encerrando, né, as minhas palavras. Não sei, agora você vai deixar um espaço para mais alguma pergunta ou a gente já faz as considerações finais, professor? É isso. Eu percebi que alguns estudantes nossos colocaram no chat aqui algumas questões. Aí, pessoal, assim, por questão de tempo também, né? Geralmente uma aula, nós ficamos numa live de 40, 50 minutos no máximo. Por questão de tempo, a gente não pode ver no chat, que a ideia seria justamente vocês mandarem lá no formulário para que a gente pudesse trazer aqui para o debate. Mas, claro, por exemplo, nós não discutimos as cotas raciais e outros temas ligados também à consciência negra, porque não houve uma abordagem nesse sentido, né? Não foi negligência nossa. Lembrando, a intenção nossa aqui foi trazer as questões que ia orientar o nosso debate. Seriam vocês, estudantes, respondendo ou mandando as perguntas pelo formulário. Essa foi a intenção desse nosso encontro. E aí eu deixo facultada a palavra para a professora Messia, que está conosco, o professor Jadiel, se quiserem falar alguma coisa, para que a gente possa ir para os momentos finais, também e encerrando nosso trabalho nesta tarde. Rapaz, um cedendo o outro, pode começar. Messia quer que eu fale. Eu acho que quando a gente trata de... Primeiro, a questão do preconceito, né? Formular um conceito antes de, né? Antes de conceito. Então, e aí vem essa questão do preconceito estrutural que você fala. Outra coisa que a gente poderia abordar é até que ponto também os negros são tratados de forma diferente quando eles ascendem socialmente, né? O negro que tem dinheiro, o negro que se ascende. Aí eu estava vendo ontem um debate sobre isso e o pouco reconhecimento, um exemplo fora do país, é de Lewis Hamilton, que não tem o devido valor no lugar dele, exatamente por ser negro, né? Então você vê que não é a questão só do Brasil e toda a nossa história, né? É a questão de preconceito geral em relação à raça negra. E acho importantíssimo que se faça esse tipo de debate e também as práticas de dia a dia em sala de aula, né? Que a gente possa sempre abordar, porque a gente vê pessoas, inclusive negros, que ficam com piadas racistas, né? Em sala de aula. Eu, por exemplo, vi várias vezes com alunos que agora são terceiro ano, desde o segundo ano, que alguns são meus alunos desde o primeiro, meus estudantes desde o primeiro ano. Então, os próprios negros que agem com preconceito em relação à raça, né? Quando deveriam se assumir enquanto negro e lutar pelo respeito, pela igualdade, né? E, enfim, reafirmar exatamente a sua história, a sua cultura, a sua etnia de uma forma mais concreta. E é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. Evidentemente que o tempo é curto, mas embasa vários outros debates que a gente possa ter. Parabéns ao professor Manuel e a você, Elias. Jadiel, se a professora Messia falar, o professor Jadiel tocou num tema muito importante, que a família real inglesa está sendo pressionada, e a pergunta é por que Lewis Hamilton ainda não se tornou cavaleiro da rainha? Porque é um reconhecimento, uma titulação concedida a membros da sociedade inglesa que se destacam em vários setores, né? No esporte, na ciência. Outras pessoas com menos importância histórica e social receberam homenagem. E essa semana surgiu esse questionamento, o professor está trazendo aí bastante atualizado, que a gente precisa de fato conhecer. Porque o Lewis Hamilton não foi ainda como cavaleiro da rainha da Inglaterra. Esse é um tema fundamental que vale a pena outra live sobre isso. Professora Messia, por favor, para a gente ir encerrando. Então, boa tarde a todos, né? Agradeço desde já o convite, Elias, para participar dessa brilhante aula, né?
Vocês estão de parabéns, você e o professor Manuel também, que deu uma contribuição muito positiva para esse assunto. O nosso mestre querido também aqui, Jadiel, que o que falar depois das palavras de vocês três, né? Então, é muito pertinente para mim também esse conteúdo, esse assunto. Fale inglês. Senhor? Fale em inglês. Não, agora não. O momento não cabe. Então, esse assunto é muito pertinente para a gente, porque a gente sabe que o que mais tem acontecido nas mídias, nas redes sociais agora, é sobre o movimento Black Lives Matter, né? Que é As Vidas Negras Importam, que é um movimento que foi criado em 2013, né? Com a absolvição também de George Zimmerman, se eu não me engano é assim o nome, que ele foi absolvido após ter atirado no negro, né, num jovem negro, e teve mais ênfase agora, depois da morte do Floyd, né? Eu esqueci agora o nome que foi assassinado sufocado pelo policial no pescoço, essas coisas todas, que teve aquela movimentação geral, né, nas redes sociais, que a gente viu agora também, porque estamos acompanhando o mundo através das redes sociais, da televisão, das mídias, né? Então, eu achei muito pertinente participar dessa aula por conta dessa movimentação dos Estados Unidos, e que a partir de amanhã a gente vai fazer um trabalho mergulhado nesse conteúdo que vocês trabalharam hoje, né, voltados também para a movimentação dos Estados Unidos, que é esse movimento, né, e que a gente tem que levar também em consideração o poder da mídia, né, o poder da mídia para os dois lados, tanto para mostrar as coisas ruins que acontecem com vidas negras e até com as vidas em geral, né? E também para que a gente possa combater e ver o que pode ser feito através das manifestações, através das coisas que a gente pode reivindicar, né? E como a gente pode usufruir desse meio para as coisas boas também, para a gente poder atingir o que a gente quer. Então, a partir de amanhã, os alunos dos primeiros e segundos anos aguardarão o nosso trabalhozinho, e na quinta-feira, os terceiros anos. Agradeço muito, Elias, pelo convite. Sempre que der, a gente está aqui junto. Estamos juntos para tudo, né? Professor Manuel, é um prazer lhe conhecer, né? Que eu não o conhecia, né? Então, foi um prazer. E professor Jadiel e os meus queridos e amados e doces alunos, muitas saudades de vocês. Um abraço a todos. Belíssima. Elias, um aviso, os estudantes dos terceiros têm uma atividade lá que vocês devem fazer da nossa live de hoje, ok? Então já está posto lá no Google Class. Você quer eficiência. Então, nós agradecemos aos colegas professores da Arém do Acácio, em especial os estudantes que aceitaram o nosso convite, o desafio. Temos aqui uma turma de quase 70 pessoas. Agradeço o incentivo dos colegas em chamar os estudantes para o debate. Está sendo gravado. Aqueles que não puderam, a gente vai salvar e colocar lá nas plataformas para outros acompanharem. E agradeço ao professor Manuel novamente. Sei que da correria está lá em Joaquim Nabuco, eu estou vendo ali na sala da gestão, né? Nessa complicação de escola em pandemia. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Suas considerações finais para a gente encerrar. Professor, eu que agradeço, né? Desde já, mesmo nessa correria, a gente se disponibiliza, porque é muito importante, né? Os demais professores aí, a professora Mestre, o professor Jadiel, é sempre um prazer a gente estar produzindo algo em conjunto, né? E principalmente, assim, fazendo o conhecimento estar em movimento, né? A gente tem que expandir o conhecimento e adquirir também, porque a gente sai também mais rico dentro do assunto que foi abordado hoje. Então, é sempre um prazer a gente estar conversando, debatendo sobre assuntos pertinentes que nossa sociedade precisa, né? E nossos alunos precisam, certo? Então, disponibilizo, professor, fica à vontade para quando precisar, e eu
eu me disponho sempre a estar colaborando, porque é muito importante essas ações que você faz. Então, e aos alunos aí, né, espero que a gente possa ter contribuído um pouco mais, né, para o desenvolvimento intelectual de vocês. Muito obrigado. Ótimo, então a gente fica por aqui, agradecendo aos estudantes principalmente, né, que é o grupo pelo qual nós direcionamos esse trabalho. Agradeço a todos e todas, vocês podem sair com muita calma e a gente se vê aí durante a semana nas atividades. Tá bem? Deus abençoe a todos e todas. Professor Manuel. Pode sair sem atropelar, né, Elias? Sem atropelar para não cair e se machucar, né? Valeu, um abraço para todo mundo.